Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, e vamos falar hoje, no ciclo 3 do tema do segundo ano, sobre reflexão da luz. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre esse assunto também na semana de acolhimento, da semana 2 para 3, ciclo 2 para ciclo 3. Né? E eu vou retomar esse assunto, só que agora com uma ênfase um pouco diferente da que eu abordei na aula anterior, tá? E vocês vão perceber que há mais mistérios sobre a luz que a gente precisa discutir ao longo das nossas aulas, tudo bem? Para começarmos, vamos relembrar aqui sobre a definição que nós damos na física para a luz. Durante alguns séculos, houve uma divergência em relação a qual definição seria a mais correta. Se seria a chamada definição corpuscular ou a definição ondulatória. Isso acontecia porque havia experimentos que podiam ser feitos que demonstravam que a luz se comportava como partícula, que é o que define a teoria corpuscular da luz. Ela diz para a gente que a luz se propaga em linha reta como se fosse um feixe de partículas. Para a gente poder usar essa definição de luz, nós conseguimos explicar alguns fenômenos da óptica, como por exemplo, a reflexão, que a gente vai trabalhar hoje, a refração, que a gente também já falou no ciclo 2, quando expliquei para vocês o funcionamento de lentes, em óculos, em telescópios, microscópios, e podemos usar também para falar da dispersão da luz, que é quando essa luz se espalha, dividindo-se em cores, como por exemplo acontece no arco-íris, e no efeito fotoelétrico. Este último foi o que motivou a teoria que hoje é considerada aceita para a luz, que é a chamada teoria dual, onde a luz pode ser onda ou partícula. Até então, até antes da descoberta do efeito fotoelétrico, que aconteceu em 1905, através de Albert Einstein, havia uma forte tendência a classificar a luz como sendo uma onda eletromagnética, que tem a ver com a segunda definição que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente classifica a luz como sendo um tipo de onda eletromagnética, na verdade. E ela pode ser usada para explicar vários fenômenos dentro da óptica, como, por exemplo, difração, interferência, efeito Doppler e polarização. Esses fenômenos, normalmente, a gente cita bem rapidamente nas aulas do ensino médio, lá no segundo ano. A gente não aprofunda muito, por exemplo, em efeito Doppler da luz. A gente fala muito de efeito Doppler para o som. Para quem não sabe o que é isso, vou rapidinho explicar. O efeito Doppler, ele acontece quando há uma variação aparente da frequência de uma onda. Essa variação aparente, ela acontece por causa da movimentação, ou da fonte que produz a onda, ou do receptor. Tá? Isso a gente percebe no som facilmente quando você está parado, por exemplo, na calçada e passa uma ambulância com a sirene ligada, daquele barulho que começa mais grave, de repente vai ficando mais agudo e depois que a ambulância passa por você, fica mais grave de novo. Então, essa percepção é mais clara no som do que na luz, do efeito Doppler. A difração é um fenômeno onde a luz, ao encontrar obstáculos muito pequenos, ela vai sofrer uma alteração de comportamento. Todo mundo aqui já deve ter pegado um CD ou um DVD e olhado ele perto de uma fonte de luz e observado que aparecem várias linhas coloridas nesses dispositivos. Esse efeito colorido que aparece nos CDs ou nos DVDs é uma característica do fenômeno da difração, ok? Polarização tem a ver com a passagem da luz através de filtros. É explicada principalmente na utilização de insufilmes e óculos que a gente usa para proteger os nossos olhos do sol excessivo de verão, por exemplo. Quando a gente usa um óculos de sol, a gente está usando essas características da polarização da luz para nos ajudar a chegar menos intensidade luminosa na nossa retina, beleza? Bom, mas nós não vamos aprofundar muito nisso, só quero mostrar rapidinho aqui. Como eu disse para vocês, a luz é um tipo de onda eletromagnética. Aqui eu coloquei para vocês o chamado espectro eletromagnético. Ele pega todos os tipos de ondas eletromagnéticas que a gente conhece e classifica essas ondas através de suas frequências ou comprimentos de onda. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, ok? A luz, olha só, ela entra nesse pedacinho bem pequenininho aqui, ó,
é essa fração bem reduzida do espectro eletromagnético. E é justamente a parte que nós, seres humanos, conseguimos enxergar também. O restante do espectro eletromagnético é invisível para o olho humano. Onda de rádio, de TV, micro-ondas, sinal de celular, são todos tipos de ondas eletromagnéticas, porém invisíveis. Ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da reflexão da luz, mas eu quero falar mais sobre um tipo de reflexão, tá? Vou colocar primeiro aqui, genericamente, a definição que a gente usa para reflexão, que é o quê? A luz, ao se propagar em um meio físico qualquer, pode ser o ar, pode ser água, pode ser dentro de um material transparente, aí ao encontrar um obstáculo, essa luz vai tipo bater e voltar. Pode acontecer de duas maneiras, pode ser a reflexão difusa ou a reflexão regular, também conhecida como reflexão especular. Só que hoje eu quero falar mais sobre a reflexão difusa, mais precisamente sobre como que essa reflexão nos ajuda a enxergar os objetos que estão ao nosso redor. Não apenas enxergar objetos, mas também enxergar as diferentes cores que esses objetos possuem, ok? A gente tem ao nosso redor muitas coisas que a gente pode observar, árvores, objetos, pessoas, mas como que isso funciona na prática? Antigamente, acreditava-se que os nossos olhos, eles possuíam pequenas mãozinhas invisíveis que saíam daqui do nosso globo ocular, iam em direção aos objetos, apalpavam esses objetos e a gente tinha essa sensação para a gente falar de visão. Só que, claro, que isso aí, gente, era fantasioso demais. Hoje nós sabemos como funciona o sentido da visão. Basicamente é recepção da luz que chega através da nossa pupila, atravessando o globo ocular até a retina, e a informação que é gravada na retina é levada até o nosso cérebro para decodificar e a gente saber o que está enxergando, afinal de contas. Tá? Bom, mas vamos lá. O que eu quero falar para vocês sobre reflexão difusa e sobre formação de cores? Só para a gente relembrar, reflexão difusa é aquela aonde a luz, ao atingir um objeto, ela vai se espalhar. Ela não vai seguir um padrão regular, como acontecia, por exemplo, antes da luz chegar no objeto. Tá? A gente considera, para todos os efeitos, de forma simplificada, que a luz que chega num objeto, ela é proveniente de raios que são paralelos. E esses raios paralelos, ao atingirem um objeto, eles vão se espalhar em todas as direções. Daí o motivo da gente conseguir ver um objeto independente da posição que a gente esteja. Não precisamos estar de frente para o objeto ou numa posição altamente privilegiada, como acontece, por exemplo, nos espelhos. Tá bom? Aí nós temos um detalhe. Dependendo da pigmentação desse objeto, ele pode refletir e ou absorver parte dessa luz que está chegando nele. Tá? Aí depende também do tipo de luz que está sendo incidida sobre o objeto. Aí nós temos duas classificações possíveis. Nós temos as chamadas luzes monocromáticas, que são aquelas luzes que têm apenas uma cor, que pode ser vermelho, amarelo, verde, azul, pode ser cores variadas aí, inclusive a luz negra entra também nessa questão. Tá? E nós temos as luzes policromáticas. A luz, por exemplo, que está me iluminando aqui nesse momento, no estúdio, é uma luz policromática, é uma luz branca. Newton mostrou que a luz branca, a cor branca, vamos dizer assim, é uma junção de todas as cores que sofrem reflexão. Dá até para fazer um experimento bem legal, chamado disco de Newton. A gente costuma ensinar isso nas aulas de ciências, lá no ensino fundamental. Você pega um círculo de papel ou de cartolina, divide ele em 6 ou 7 pedaços, colore cada pedacinho com uma das cores do arco-íris e prende num barbante, como se fosse para girar. Se você gira ele lentamente, você vai perceber as cores separadamente. Mas se você girar muito rapidamente, acontece uma coisa extraordinária. Essas cores parecem que se misturam na hora de receber a luz e fica branco o disco. Ele, apesar de estar colorido, ele fica branco. E Newton ele fez alguns experimentos usando não apenas o disco, mas usando também prismas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, um exemplo de um prisma, que decompõe a luz branca em outras cores. É o que acontece, por exemplo, no arco-íris também. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco essa imagem, tá? Um slide mais adiante, onde a luz branca atravessa o prisma e decompõe nas 7 cores básicas do arco-íris. Beleza?
Mas o que acontece? Vamos imaginar que eu pego essa caneta aqui, ó. Essa caneta, ela é azul, uma parte azul e uma parte cinza. Mas por que a gente enxerga a cor azul? Eu vou mostrar para vocês aqui no flipchart. Olha só. Vamos imaginar, não tenho todas as cores disponíveis aqui, então eu vou ter que improvisar. Olha só, vou desenhar aqui só a tampa da nossa caneta, tá? Ela é pigmentada com uma tinta que reflete a luz azul. Então, o que acontece? Se chega neste objeto uma luz policromática, uma luz branca, por exemplo, a luz branca é composta de várias cores, incluindo o azul. Então, essas cores, vermelho, verde, amarelo, laranja, serão absorvidas pelo meu objeto. E o que vai refletir, que chega aos nossos olhos, é apenas a luz azul. Apenas a parte azul da luz branca é que vai sofrer a reflexão, que isso vai chegar aos nossos olhos e aí nós vamos ver aquele objeto de cor azul. A mesma lógica se aplica para qualquer outra cor. O vermelho, eu vou ter luz incidindo sobre o objeto, apenas a parte vermelha é que vai sofrer reflexão, ok? Tá? Então aqui só retomando, eu fiz a definição de luz monocromática e policromática aqui. A luz solar, a luz de lâmpadas, normalmente é policromática. Aqui o exemplo que eu mostrei para vocês da decomposição da luz branca, olha só, a luz branca chegando aqui, ó, e aqui ela sofrendo refração, porque passagem do meio ar para um vidro, por exemplo, reflexão e depois aqui espalhamento. Ó, eu tenho 3 fenômenos físicos acontecendo aqui ao mesmo tempo. A reflexão, igual acontece num espelho aqui, ó, ângulo de incidência igual ângulo de reflexão. Ó, a reta normal aqui, ó. Estou mostrando com a caneta para vocês, ó. Então, eu tenho aqui o raio incidente, raio refletido. Aqui, ó, passagem de meio físico 1 para meio físico 2, refração. Quando a luz sai do vidro para o ar novamente, além da refração, acontece o espalhamento da luz, ó. Percebam as tonalidades aqui, que são as cores do arco-íris aparecendo do lado direito do meu prisma. Isso aqui é o que acontece, é o que a gente tem na luz branca. Temos as cores como estão sendo organizadas ali. A formação do arco-íris, ela acontece exatamente dessa mesma forma. A diferença é que ao invés de termos aqui um prisma, um cristal, nós temos gotículas de água, que vão fazer exatamente o mesmo papel desse vidro aqui. Ele vai separar essa luz branca em cores. Aqui eu quero trabalhar com vocês um exemplo, para a gente entender como é que funciona essa questão da cor de um objeto. Como eu disse agora há pouco, a luz branca, ela possui todas as tonalidades. Então, teoricamente, qualquer objeto que for iluminado por uma luz branca vai apresentar a cor do pigmento que foi usado para pintar esse objeto. Mas e se eu colocar esses objetos em ambientes onde a luz não é policromática, e sim monocromática? O que vai acontecer, afinal de contas? Esse exemplo aqui, nós vamos trabalhar 4 situações, tanto com luz policromática como com luz monocromática, para a gente poder entender melhor esses processos, beleza? Olha só, aqui no primeiro caso, nós temos um passarinho e uma maçã sendo iluminados por uma luz branca, ou seja, uma luz policromática. O que acontece aqui? A luz branca, como eu disse agora há pouco, tem todas as cores. Então, como o passarinho tem a cor azul, apenas a parte azul da luz branca sofreu reflexão. Por isso que a gente enxergou ele azul. E a maçã, nós temos a parte principal dela, que é vermelha. Então, a luz vermelha, a parte vermelha da luz branca, perdão, vai sofrer reflexão e as demais vão sofrer absorção. Tá bom? Mas e se nós mudarmos a lâmpada? Tiramos a luz branca e colocamos uma luz vermelha, por exemplo. Nesse caso, apenas os objetos que tiverem a cor original vermelha ou objetos que tinham a cor branca é que vão sofrer reflexão. Ou qualquer outro objeto de cor diferente, ele vai apenas absorver a luz vermelha, não haverá reflexão. Daí o motivo desse pássaro agora na situação B, ele está com a cor preta. A cor preta, na verdade, pessoal, significa ausência de reflexão da luz, ok? Então, se eu pego essa caneta aqui, ó, ela é preta.
Por que que ela é preta? Porque a luz branca, ao incidir aqui, ela vai ser absorvida, não vai haver reflexão. Então, cor preta, quando falamos de luz, significa a absorção completa da luz. Eu quero abrir um parênteses muito importante aqui, porque quando falamos de luz e de pigmento, há uma pequena diferença na classificação, ok? Eu estou falando várias vezes aqui que a luz branca é a junção de todas as cores. Isso eu falo especificamente para a luz. Se nós pegarmos tinta ou lápis de cor e colorirmos um pedaço de papel com vários tipos de cor diferentes, o que vai aparecer? Uma cor mais próxima do preto, da cor preta. Então, quando falamos de pigmento, a cor preta seria uma soma de pigmentos, ok? Então, tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes pode gerar essa confusão. Além disso, também, eu não coloquei aqui no slide, mas vamos colocar como observação, existem as chamadas cores primárias para a luz e as cores primárias para pigmentos. E essas cores são um pouquinho diferentes, a classificação de uma para a outra. Quando falamos de luz, por exemplo, quais são as cores primárias? São o verde, o vermelho e o azul. A gente usa, inclusive, as iniciais dessas 3 letras em inglês, usava, né, antigamente, para falar de classificação de sinal de vídeo, ou RGB, Red, Green e Blue. Hoje não, hoje nós usamos HDMI, são outras tecnologias, né? Quando falamos de pigmentos, as 3 cores são um pouco diferentes. São o amarelo, o ciano, que é um tipo de azul, e o magenta. Quem tem impressora em casa, às vezes impressora que tem cartucho colorido, já deve ter visto que às vezes o cartucho ele é separado para cada cor, ou o cartucho de cor é um só. Quando é separado em cada cor, você tem essas 3 separadas, magenta, ciano e amarelo. Quando você faz diferentes combinações desses 3 pigmentos, você obtém as outras cores. Beleza? Então, só abrindo essa observação, que ela é importante para a gente entender essa diferença aí de soma de cores ou de cores primárias e secundárias. Às vezes a gente pode encontrar isso em materiais didáticos. Beleza? Bom, continuando aqui, na situação C, agora eu coloquei no meu ambiente uma luz monocromática verde. Nesse caso, observem que apenas a folha que está aqui na maçã, que é de cor verde originalmente, vai refletir luz. Os demais pedaços da maçã e do passarinho, que não são verdes originalmente, vão apenas absorver luz. Então, por isso que eles aparecem com a cor preta aqui, ó. E no último caso, letra D, nós temos uma luz monocromática azul. Nesse caso, apenas o passarinho vai aparecer azul, porque ele vai refletir a luz que está recebendo, né? Já a maçã, como ela não tem nenhuma pigmentação azul, então tudo vai ser absorvido e ela vai aparecer com a cor preta. Ok, gente? Então, esse aqui é o procedimento que nós usamos para identificar as cores. Então, aqui os slides seguintes só estão explicando tudo que eu acabei de falar, tá? A situação A, a situação B, né, falando da luz vermelha, a situação C, falando da luz verde, e a situação D, falando da luz azul, ok? Só que agora, para a gente finalizar, vamos fazer um exemplo de exercício clássico. Se nós pegarmos a nossa bandeira, a bandeira brasileira, está aqui uma foto dela, e nós colocássemos essa bandeira dentro de uma sala fechada, e que só tivéssemos uma luz monocromática verde, o que a gente enxergaria, afinal de contas? Somente a parte verde, que é esse retângulo, né? E a parte da faixa que está aqui no círculo azul. Apenas essas 2 partes seriam vistas na cor verde. O losango amarelo e o círculo azul, eles iriam apenas absorver a luz, não haveria reflexão. Então, a bandeira ficaria verde aqui, aqui e aqui ficaria com a cor preta, e aqui dentro da faixa ficaria com a cor verde. Mais uma observação para a gente acabar a aula de hoje. Na bandeira brasileira, a frase ordem e progresso, ela é escrita na cor verde. Talvez muitos de vocês não sabiam desse detalhe, mas isso é usado em alguns exercícios como pegadinha. Então fiquem ligados nisso, porque se vocês encontrarem algo assim, vocês têm que estar ligados nesse detalhe, tá bom? Gente, agradeço demais a atenção de vocês durante essa aula.
Peço que vocês releiam o material, façam os exercícios, estudem nos livros didáticos que vocês têm à disposição, pesquisem na internet também e se tiverem alguma dúvida, estou aqui para ajudá-los. Até mais e bons estudos!